É lógico, então, que é polarização. A gente falou de criança agora. Eu tenho estudado, eu tenho lido bastante sobre essa alimentação infantil, porque eu recebo alguns pacientes, eu não atendo muita criança. Eu dou orientação. Criança, a gente não faz dieta. Mas você pega uma criança de sobrepeso e obesidade, você não faz uma dieta calculada para a criança. Você coloca ela numa reeducação, você bota ela numa orientação nutricional. Sim. Você fala para os pais, ofertar mais alimentos aqui e ali, mais saudáveis, é óbvio. Ou substituir, né? Alguma Sim, coisa. isso, mas a gente não calcula dieta para emagrecimento em criança, tá? Isso não tem nenhum protocolo, não tem nenhuma. A gente não tem nada que, enfim, a gente possa se debruçar para poder fazer esse tipo de trabalho. Não existe. O Ministério da Saúde não tem nem guia para isso. Lógico que tem guia de orientação, não para cálculo. E aí eu vejo também os excessos, tá? O que eu tenho percebido é, por exemplo, pais querendo dar um monte de açúcar para a criança, se ela não tem nem. Ela ainda não tem os sistemas dela desenvolvido, ela não tem sistema gastrointestinal desenvolvido. É imaturo o sistema da criança. O próprio neurológico da criança é imaturo, sabe? E aí, você vê, a criança é tão imatura na questão neurológica que você vê que a criança se joga no chão, porque ela tem uma imaturidade. Então, você acha que se você lotar ela de açúcar e de realçadores de sabor, aquela criança não vai querer só aquilo? Qual que é exato para todo mundo, né? Não é só para criança. Você acha que a indústria alimentícia, tem toda uma indústria alimentícia por trás disso. Você acha que esses alimentos altamente palatáveis, a gente não acha isso na natureza. Você não acha no brócolis tão palatável quanto... Pô, mas a picanha tá lá na natureza, hein? Não, exato, mas é um alimento, então. Mas aí é um alimento da natureza, não deixa de ser. Não que não seja ruim, mas se você for comparar vou botar o hortifruti. Qualquer alimento do hortifruti, a fruta que seja, com um biscoito recheado, qualquer coisa, a gente tem realçador de sabor ali, sabe? Então, assim, vai chegar aquilo ali, vai dar aquela sensação, aquela recompensa, aquilo tudo, bem-estar vai dar, é fato isso. Eu gosto muito, só pra falar desse negócio do realçador de sabor, né? Eu gosto muito da fruta morango. Eu gosto de morango, mas eu odeio coisas com sabor morango. Então, assim, aquela essência de morango... Porque é essência, cara, né? me lembra... E é muito diferente do gosto do morango, não tem nada fruta. a ver de morango. Não tem. O açúcar misturado com uma gordura hidrogenada, geralmente, enfim. Você tem um blend ali de um monte de coisa e aditivos para que aquilo dure eternamente. E uma química bizarra ali. Exato, é laboratório. Olha só, a gente tem indústria de alimentos, eu gosto muito de falar que tudo tem dois pontos de vista, né? E aí tô vendo que você vai muito pelo caminho do meio. Eu vou pelo caminho do meio, sim, porque a gente tem que ponderar as coisas, a gente não precisa ser extremistas, a gente tem que avaliar tudo. Inclusive, aquilo que a gente não concorda, por exemplo, eu não sou vegetariana e nem vegana, eu atendo o público vegetariano e vegano. Não é porque eu não tenho essa filosofia ou, enfim, crença ou a questão mesmo do ambiente, que tem muita gente que leva por isso, que eu não vou atender pessoas assim. Justamente por eu sou onívora, eu vou lá e eu estudo para eu poder ter capacidade de atender essas pessoas. Sim. Então, eu preciso ter ponto de vista para tudo. Eu não posso ser preconceituosa com nada. Com relação à indústria de alimentos, é a mesma coisa. A indústria de alimentos vende alimentos in natura, minimamente processados, que é arroz e feijão, minimamente processados, que é os enlatados e tal, e os ultraprocessados, que são os biscoitos, as lasanhas e tudo, são ultraprocessados, sabe? Aquele alimento com prazo de validade imenso. Quando eu falo que a indústria de alimento, por exemplo, você tem uma vaca em casa, leiteira, se você quiser, por exemplo, consumir o leite, você tem? Não. Você não tem. Você não tem acesso a isso. A gente não tem acesso a colher o feijão, o arroz, não tem. Então, a indústria de alimento possibilita que a gente tenha esse acesso. Sim. Então, a gente precisa ponderar a indústria de alimento. A gente precisa saber fazer melhores escolhas no mercado. A questão é essa. A indústria está ali. Se tem demanda, ele vai produzir. Lógico. Tem demanda para macarrão instantâneo. Há poucos anos, há pouco mais, foi 2007, se não me engano, 15 anos, passaram a morrer mais pessoas por obesidade do que por inanição, né? Por fome. Por fome, né? Então, assim, isso significa que as pessoas estão comendo até demais. Mas isso foi uma mudança ao longo dos anos. Sim. De um padrão, né? A gente pode falar assim, a nível de nutrição, né? Do padrão da nutrição, né? Em termos da gente ter pessoas em inanição, que você falou, em desnutrição principalmente, porque aí entra a questão da pessoa não ter o consumo adequado dos nutrientes. O mínimo, né? Então você vê aí o estado nutricional das pessoas fazendo a troca. A gente tinha pessoas em patamares de desnutrição e inanição, e agora a gente tem pessoas em patamares de obesidade e desnutrição e sarcopenia, tá? Sarcopenia é o quê? É perda de massa muscular. Tá. Ou seja, você vê muita gente obesa, desnutrida,
Porque consome alimentos com alta carga energética, né? Muito açúcar, muita gordura, os macronutrientes, pouca proteína. Aí eu falei da sarcopenia, né? Que é essa perda da massa muscular. Por conta também do consumo de proteína, por sedentarismo, né? Também. E isso explica muito a obesidade. E também pessoas desnutridas. Por que desnutridas? Porque não consomem alimentos que têm nutrientes. Você acha que um industrializado, uma pizza, enfim, hambúrgueres e tal. O hambúrguer ainda tem até um consumo, dependendo do hambúrguer, tem um teor bom de proteína aí. Esses artesanais têm proteína legal. Tem gordura pra caramba, mas tem proteína. Mas os industrializados, pouca. Entendi. Proteína é caro, é custoso. Tá? Inclusive, um dos índices econômicos para você saber se um país é rico ou não é a quantidade de proteínas ingeridas. Que é um dos itens mais caros da nossa dieta, Sim. ainda mais hoje em dia, né? Então vamos combinar. Eu trabalho com alimentação, prescrevendo comida, e um dos pontos, eu acho que isso vem um pouco aí, eu falo um pouco da minha história, da minha origem mais humilde, de eu saber o que vem numa cesta básica, de eu saber da minha mãe contando por grana no mercado para comprar as coisas porque tem 3 filhos para sustentar. Sim. Então eu sei a dificuldade da população de ir até o mercado e adquirir uma alimentação. Ah, Nath, então justifica então não ter uma alimentação saudável? Teoricamente, né, o que a gente espera é que o hortifruti seja barato. Tá. É que eu hoje posso falar que não está tão barato. Como tudo, está tudo caro. Você tem que agora escolher o que você quer gastar seu dinheiro. Não, essa justificativa hoje em dia, infelizmente, não cola. Eu sei que é difícil. Quando eu falo, como uma carne mais magra, um filé mignon, difícil eu falar para um paciente comer, dependendo do paciente, comer um filé mignon, o preço que tá. Sim. E eu tento fazer melhores substituições para ele. Até o ovo tá caro, né, gente? Então eu frequento o ovo mercado tá pra caramba. O carro do ovo. É, o carro do O carro do ovo, tadinho. Acho que o carro do ovo nem passa mais, a gasolina tá tão cara pro verdade. carro do ovo. Daqui a pouco vai ser a carroça do ovo. Exato. Então, assim, a gente tá vivendo uma recessão muito grande econômica, que aí entra em outros esquemas aí, de políticas, e milhões de coisas não cabem. A gente não vai, enfim, achar solução para isso agora, adoraria. Mas a gente tem que saber fazer melhores escolhas na alimentação. E é óbvio que, por exemplo, as pessoas deixam de pagar uma luz, deixam de fazer isso, aquilo para comer, né? Fala, pessoal, esse foi um corte do Tudão Cast. Tá? Se você gostou dessa história, dá uma olhada no episódio completo que está aqui na descrição do canal. E lá no canal a gente tem muito mais histórias maneiras como essa. Dá uma curtidinha lá, assina o canal. Fico por aqui, até mais. Valeu!